Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu quero relatar algumas coisas interessantes que a gente, parando para analisar, batem com aquilo que realmente a gente, por conta do Evangelho, acaba sofrendo. Eu estava pensando sobre algumas barreiras que eu enfrentei no mundo gospel, principalmente na instituição a qual eu pertenci. E isso aí não é nenhuma mentira. Eu sempre fui perseguido na instituição a qual pertenci, que vem a ser a senhora PDA. Eu vou contar tudo para vocês terem uma ideia. É tantos relatos, talvez não vai dar nessa live, mas alguns. O primeiro que eu me lembro, o primeiro de todos, eu não era obreiro, não era membro, tinha me recém-convertido, 16 para 17 anos, eu já orava, eu já jejuava, eu orava com o missionário Davi Miranda pela rádio, ao meio-dia, meia-noite, às 16 horas, e ia para a igreja. Eu comecei, na realidade, com uma certa frequência depois de fevereiro. Eu aceitei no dia 29 de janeiro de 2005. Isso no ano de 2005. Aí, por volta de maio, ou junho, ou julho desse ano, eu recebo o dom de línguas. E foi num dia, num culto de doutrina, no qual, onde o pregador pediu para a gente, ou para os obreiros, e a gente estava lá participando, orarem por aqueles novatos, por aqueles que não tinham recebido dom de línguas. E eu já estava naquele fervor, naquela oração, santificação, acaba recebendo nesse dia. E começa a pular, e começa a receber a graça de Deus e tudo aquilo. Até eu já relatei isto nos relatos da minha fé. E o que que acontece? O senhor dirigente duvida que eu tenha recebido o dom de línguas, até porque foi meu tio que orou por mim, né? Meu tio não consanguíneo, mas por afinidade, que é cada com a minha tia, aquela que eu já falei aqui, que se converteu primeiro na família, em 1984, por aí, e até hoje está na IPDA. E ele duvida e chama eu para frente para ver se realmente eu tinha recebido. Vamos ver aqui se o irmãozinho recebeu, tá? Aí eu já fico pensando, a primeira dúvida, eu sei que às vezes tem que fazer teste, mas teste é a pessoa e Deus. É que o camarada pensava que, pelo fato de ele já ter uma treta com esse meu tio, ele forçou alguma coisa ali e era mentira, era loucura da minha parte. Eu não tinha recebido. Como é que ele vai receber se ele não é membro dessa instituição, e se ele não é batizado, e se ele não é obreiro, e os outros que são membros e obreiros não recebem? E a partir de então, eu, toda vez que orava, sentia graça, falava em línguas, ele, esse dirigente, não murmurava, mas alguns outros ficavam meio que rindo, meio que murmurando, né, principalmente alguns jovens, e zombando da gente. Então, aí já é uma pequena perseguiçãozinha, né? Pequena. Aí, com o avançar da carruagem, as coisas foram se andando. E tudo por inveja, porque os outros não recebiam, eu recebi, tá? Depois, a gente orando, buscando ao Senhor e tal e tal. Eu fui, mas aí já até mais adiante, mas já emendando aqui, que cabe, eu fui praticamente, assim como outros, impedido de orar. Por quê? A minha vontade de ir para a igreja era orar. Eu entendia que a casa de Deus é a casa de oração. Inclusive estava escrito na parede, pintada lá da IPDA ao qual eu pertencia, na congregação, a casa de Deus é a casa de oração, ok? Eu lia na Bíblia, era isso. Então eu ia para orar. Às vezes ia 7 horas, ficava até 8 horas orando, 1 hora, às vezes antes das 7. Teve um período que foi um período de preparação para ser obreiro, chamado de Daniel, que eu fiquei praticamente 6 meses orando, das 6h30 até as 7, ou das 6 horas, às vezes até as 7, às vezes até 8. Eu não tinha preguiça para orar, gostava muito, ainda gosto. Sinto a graça de Deus, a comunhão com Deus, particular com Deus. Então, teve um certo dirigente, também já disse no relato da fé, que queria proibir a gente de orar das 7 até as 8. Tinha que orar até as 7h30, porque senão estava atrapalhando o culto. Atrapalhando o culto, eu estava orando lá quieto, nem estava berrando, nem estava nada. Você vê a perseguição.
Depois, no outro momento, aí já era praticamente membro, quase sendo obreiro, eu não quis participar da mocidade. Não quis porque acho que naquele momento nem dava para participar tanto dos ensaios, eu trabalhava e também eu não estava me sentindo confortável de estar lá, porque eu tinha uma pegada diferente. Enfim, eu me converti na rua, aceitei Jesus na rua, e talvez isso é o divisor de água. Eu deveria ter entendido que foi o Senhor que me salvou, não foi a igreja, mas como a gente era induzido por conta de ter parentes nessa igreja, até hoje eu tenho parentes lá e eles acham que aquela é a única igreja santa verdadeira, né? Que essa igreja aí é a única santa verdadeira. Aí eu não queria, comecei a ter uma perseguição na época que era um presbítero dirigente da igreja, dizendo que eu queria me aparecer como santarrão, que eu era melhor que os outros, que eu estava errado a descumprir a sua ordem. Aí começou a pegada dele começar a chamar de ungido. Olha, você está desobedecendo a ordem do ungido. Aí que eu refutei o ungido. Eu disse, olha, o ungido do Senhor é todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Não é qualquer um. Aí que veio então. É porque você está se revoltando contra Deus, que não sei o que, não sei o que. Ao ponto do ano de 2006, eu já estava batizado, tá? Não, eu acho que eu estava para ser batizado, eu de uma afastada de ir para a igreja. Eu fiquei, acho que uns 2, 3 meses em casa. Depois eu volto, se eu não estou muito convocado, né? Eu volto e me batizo e começo a ir novamente, porque a pressão foi grande. E tudo isso porque eu não queria participar da mocidade, que na realidade era só beijos, abraços e coito. Porque até coito rolava naquela mocidade toda santinha, purinha, lá cantando como se tivesse Deus, e alguns até, porque viram que eu tinha línguas estranhas, inventavam línguas estranhas. Outros eram ensinados a revelar, outros eram ensinados a pregar. Tá? Porque aquele presbítero queria colocar todo mundo para pregar, para dizer que ele era o bambambam, que ele levantou a mocidade, que era aquela coisa toda. Tá? E eu era jovem, tinha 16, 17, 18 anos, só que aquela mocidade para mim não dizia, porque eu me converti ao Evangelho, a Cristo, e não a presbítero, a pastor. Tanto é que depois que esse presbítero sai, aquela mocidade cai toda, porque todos estavam apegados àquele pastor. Esse é o grande problema de fanatismo, de alienação. Então começa nas pequenas coisas, você percebe a própria perseguição do maligno. Porque Deus tinha uma obra na minha vida, e aí a gente, por conta de ignorância, vai para uma instituição que não é perfeita, que eles vendiam a ideia de ser perfeita, santa, você vê os erros todos, e você fica na sua, porque até esse momento eu ficava na minha, e veio as represálias. Chegou dado momento que eu ouvia tanto missionário, e o missionário dizia no programa Voz da Libertação: irmãos, se você vê alguma coisa errada aí, ligue para a sede mundial. Se não ligar, manda um fax. O missionário dizia isso. E a gente, na maior ingenuidade, ok, vamos ver se tem alguma coisa errada. Começou a ver coisa errada mesmo. E de igreja, de questão de finanças, que daí o pessoal falava. E dizia, o irmão pode fazer isso para mim, pode fazer, porque eu entendia um pouco de informática. Eu colocava depois, mais tarde, o som direto da sede mundial na minha congregação, do missionário, ou de qualquer um que estivesse pregando na sede, que era obrigatório colocar. E aí, vamos colocar o fax, porque o dirigente não está obedecendo, o dirigente morava na casa da igreja, que não podia no regulamento interno, o dirigente está apoiando adultério, porque veio, olha só, a putaria, mundo fica escandalizado que eu falo essa palavra, mas pior que a palavra putaria é o adultério que eles fazem, escondido, e você nem percebe. Um camarada, um tal de presbitão, não vou citar o nome, um presbitão, ele casado, com filhas, com tudo certinho, pegou e caiu com uma financeira no Rio Grande do Sul. E quando ele era dirigente lá, aí para escamotear esse ato, ele foi para uma outra cidade, sei lá para onde, e tinha pregado do mundo todo, diz ele, que tinha pregado em 100 e poucos países. Aí o camarada fez uma jogada para ninguém perceber, mandou a mulher vir para minha cidade, com uma criança, que era o filho adulterino dele, né, do adultério, teve uma ajuda de uma irmã obreira, depois engebraram com esse dirigente, que era do Rio Grande do Sul também. Esse dirigente era do Rio Grande do Sul.
Então estava tudo certinho, então acobertando tudo aquilo. E logo, a pessoa nem ficou punida, porque se caísse adultério, no mínimo tinha que ficar, acho que 1 ou 2 anos. A pessoa ficou 3 meses, a mulher, a financeira, e já entrou na ceia. E aí, tinha irmãos que vinham do Rio Grande do Sul e sabiam desse caso, e contavam, e falavam. E eu disse, então vamos ver. Vamos ver. Então, se vocês têm como comprovar isso, eu vou mandar também. E mandei dizer, olha, o dirigente está saudando isso, está fazendo isso, tal, tal, tal. Veio a ordem do missionário. Veio a ordem do missionário, falou, por favor, comigo. Às vezes eu falo aqui algumas coisas do missionário, com relação dele defender a família, mas no restante ele era um homem de Deus mesmo. Tanto é que na pregação dele, direto de São Paulo, ele mencionou, só não falou meu nome, mas mencionou a cidade. Porque tem um dirigente aí que não quer obedecer aqui às normas da sede, e ele também, esse dirigente, não queria nem colocar o som direto de São Paulo, ali na congregação, depois foi colocado. Não quer colocar, tem coisa errada lá nas finanças, tem adultério lá. Aí ele disse o nome da minha cidade com referência do Rio Grande do Sul, pensando que era no Rio Grande do Sul, mas na verdade é Santa Catarina. Aí veio a ordem para tirar. Aí veio um mala ruim lá do Rio Grande do Sul, que foi dirigente do Rio Grande do Sul, que já estava em Santa Catarina, em nome da diretoria, para tirar. Já tinha vindo a ordem do missionário. Mas só que eles quiseram fazer pressão sobre mim. E depois aqueles irmãos covardes que disseram que ia aprovar tudo aquilo que disseram, era verdade, não era mentira, eles se acovardaram e não estavam no dia. Eu fiquei sozinho, diante de 20, 30 membros, e diante daquele canalha que começou a me colocar, jovenzinho, você é muito jovem, você é muito maduro, sabia que isso aqui que você está fazendo aqui, ó, isso aqui dá processo, não é bem assim, e não sei o que, não sei o que. Eu disse, mas o que eu estou falando aqui é a verdade. E o que o missionário mandou, eu mandei. Aí ele mudou de tom e disse, não, nós vamos cumprir aqui. Nós vamos cumprir aqui que o missionário, a diretoria mandou. Isso tudo ocorreu no ano de 2006. E, então, tiram um dirigente, dão lá algumas punições, algumas coisas, colocam o som que o missionário queria, né, que era para todas as igrejas ter o som das transmissões. E acontece tudo lá, o missionário fez, realmente, claro que o missionário não conhecia eu, tal, mas respondeu o meu fax, deu crédito ali. Depois, mais tarde, quem foi conhecer ele pessoalmente foi o meu primo, né, que era o filho dessa irmã aí, que foi viajar para a África e teve esse conhecimento. Aí o que ocorre? Veio a perseguição para cima de mim, em 2016. Porque esse faxista, no mesmo dia, me chamaram de endemoniado. Esse endemoniado, por que eu também fui endemoniado? Porque tinha um obreiro, eu era assim, uma pessoa zelosa, até por na conta da ingenuidade, de ser novo convertido, que eu queria fazer tudo certinho. Eu, na minha ingenuidade, estava lá no regulamento interno também. E é isso que o grande problema dessa turma aí de Lorival e Davizinho. Extingue o RI, se é que vocês querem mudar, porque senão vocês são hipócritas. É isso. Vocês são hipócritas. Vocês chamam, atraem a perseguição para si. Fica aí dizendo, que estão perseguidos, que os obreiros já chamam a gente de mundano, porque são invejosos. Invejosos é a burrice de vocês. Bom, vamos ao meu caso. Então, o que ocorre? Me chamaram de demoniado, porque eu também dizia que no regulamento, e tudo isso que eu estou falando, o missionário era vivo, né? Dizia que não poderia você visitar outra igreja. E teve um obreiro da própria congregação, que vem a ser um irmão de um presbítero até meio que famoso, que foi presbítero em Santos, em São Paulo, que viajou para a Holanda, que era da minha cidade, que fundou a IPDA na minha cidade. Começou na sua casinha e depois veio para um tempo maior. Aí andou lá para o oeste de Santa Catarina, acabou pagando faculdade de jornalismo para os filhos, enfim, tudo da prepensa da igreja permitia, não vou entrar nesse mérito. Então, o que acontece? Esse irmão desse presbitão, que depois veio me ungir, esse presbítero, não tem muito nada a dizer desse presbítero, mas ele me ungiu obreiro mais tarde, ele teria ido para outra instituição no casamento de um filho. E eu citei, olha, no regulamento não pode. E aí, parece que veio a ordem também para eles ficarem em disciplina. E esse obreiro já estava revoltoso com o missionário, porque teria cortado a prebenda dele lá no Paraná, no interior do Paraná.
que era o irmão desse presbítero. Então aí ficou mais renegado ainda. E ele e a mulher dele começaram a me chamar de endemoniado, porque esse jovem não tem Espírito Santo coisa nenhuma, porque não recebeu. Eu já tinha recebido. Então começou a me chamar com o Espírito de Deus até endemoniado. Né? Começou a inventar essas coisas aí. Aí o que acontece? Eu peguei, eu saí da igreja e eu digo, Deus faça justiça nessa casa rebelde. E acontece. Aí aconteceu outras coisas que eu não vou falar aqui para mim não me exaltar. Porque também Deus age. Mas veio a perseguição. Porque aquele lá é fascista, cuidado, aquele lá é isso, aquele lá tem vez com missionário, não sei o quê, porque não sei o quê, tudo isso, aquele burburinho todo. E aí o que ocorre? O presbítero, aquele lá da mocidade, assume, depois é tirado, ele pensa que até eu que tinha tirado ele, ou mandado outro, nesse meio tempo eu já estava também ficando uns 2, 3 meses fora, porque não adianta você ir para uma instituição, para você orar, você é impedido de orar, você ir para escutar burburinho, para estar se atribulando, para ouvir mensagem com indireta, esse presbítero, que hoje diz que está em adultério, que está no mundo da bebedeira, não sei, que Deus tenha misericórdia da alma dele, mas tudo que o homem semear ele vai colher, essa é a grande verdade. O camarada pregava toda vez contra mim. Vocês imaginam isso? Desde aquele dia que eu disse que não é para respeitar os ungidos do Senhor. O camarada só pregava contra mim. O camarada, toda a pregação, não tinha uma pregação de palavra, porque tem os contendeiros aí, porque não sei o quê. Sempre dava aquela indireta. Porque eles não sabem pregar a pregação do Espírito Santo. Eles, quando estão revoltosos, já estavam lá na carne mesmo, em pregar tudo aí. E aí eu disse, olha, se é para me ouvir pataquada de gente ignorante e me incomodando com isso, eu fico em casa orando com o missionário que eu ganho mais. Aí eles começaram a dizer, agora caiu. Eu não estava caído, eu estava orando com o missionário, estava escutando o programa Voz da Libertação, escutava o MC Music, escutava o Lorival muito, gostava até das pregações de Lorival, tá? Até que deu problema com o Lorival também. Por que deu problema com o Lorival? E foi nesse ano de 2006. Aliás, nem era para ter dado problema com o Lorival, mas deu. Porque veio o Lorival, aliás, em 2006, 2007, o Lorival e a Débora vieram muito para Santa Catarina. E, se eu não me equivoco, eu acho que é porque um dos filhos, o Diego, parece que estava morando em Balneário Camboriú, estudando em Balneário, ou casado com uma menina de Balneário, eu não sei, uma coisa assim. Isso aqui vinha muito para Santa Catarina. Me disseram na época que teria isso, que eles também teriam casas em Florianópolis, ou apartamentos em Florianópolis, que ficavam ali, não sei. Isso era cogitado muito lá na sede de Florianópolis. Então, eles vinham, o fato que eles vieram para até uma cidade bem pequenininha, né, que é a cidade onde eu nasci. E eles vieram para Joinville. Chegou em Joinville, estava a bateria lá. O regulamento pedia bateria. Aí eu mando uma pergunta, porque a minha congregação acabou indo para Joinville, por conta de fazer aquelas caravanas, então a minha congregação acabou indo. Várias outras foram, né? De Santa Catarina. E da minha cidade até Joinville é até um pouco longe, dá umas 3, 4 horas, 3 horas de ônibus, né? 100 e poucos quilômetros de distância, mas foram. Eu não fui nesse dia, eu estava fazendo um serviço em casa, e chegando lá, os irmãos começaram a dizer, irmão, porque lá tá com bateria, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve um que estava pertencendo ao grupo de jovens, que queriam falar comigo para a gente montar um grupo de jovens, para mim voltar, para mim ir à mocidade, insistindo, né, mesmo eu não querendo e tal. Aí ele disse, vou montar uma banda, tu sabe tocar violão e eu sei tocar bateria. O camarada era da Batista, na Batista, claro, permite bateria. No regulamento não podia, os irmãos conservadores diziam, não, isso é pecado. Aí aquele irmãozinho ali que estava começando e os outros da mocidade, não, mas a Débora e o Lorival, com o filho dele lá, com o Diego, tocaram bateria em Joinville. Aí tá, eu pego e mando um e-mail para Débora Miranda e pergunto, é permitido usar bateria, mesmo sendo que no regulamento interno é vedado isto? Aí eu faço uma pergunta, seria rebeldia da banda Jeová Rafá? Aí não é a Débora que responde, é o Lorival que toma as dores e fica incomodado por aquela indagação que eu disse. Seria a rebeldia da banda Jeová Rafá? Aí agora que eu entendo o porquê que ele estava renegado. Porque ele disse numa live aí que tinha os obreiros de 97, 98 que perseguiu ele, chamando ele de mundano por conta de ter criado o grupo Unforgettable Praise.
Então, aí por isso que eu entendia que ele tinha ele estava incomodado pelo rebelde, que eles chamavam ele diante do missionário, que ele disse que eles dedavam eles, desde aquela época, ao missionário, chamando ele de mundano, rebelde, aquela coisa toda. Então ele ficou incomodado com aquilo e começou a dizer: eu não sei se o senhor, tem aí um vídeo, né, tanto nesse canal como no outro, se o Senhor é um novo convertido, o Senhor praticamente não é um novo convertido, porque o novo convertido não se preocupa com coisas pequenas, com desaforos. Outra, a banda Jeová Rafá não é uma banda rebelde conforme a sua pseudo-afirmação, falsa afirmação, e nós trabalhamos, nós montamos, nós vamos isso, nós fazemos aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vejo que você é uma pessoa cheia de desamor, hipócrita e mentiroso e não sei o quê, me criticando. Eu fiquei pasmo, porque realmente eu era novo convertido, nem batizado eu era, foi em abril de 2006, eu guardei a folha até hoje, eu não sei porque eu não joguei fora, mas era para propósito de vídeo, sem eu saber, para vocês entenderem a questão. E eu perdoei tudo. O camarada me chamou de um cara sem amor, hipócrita, mentiroso. Tá? Eu podia ter processado esse cara. Porque eu já chamo de cara, eu já não chamo nem de pastor. Poxa, se eu errei naquela colocação, eu poderia dizer: olha, eu sinto muito, mas você está errado, ok? Agora me chamar de hipócrita, mentiroso, duvidar que eu era um novo convertido, sendo que eu era, para você ver como é essa raça. Não pode falar um tio, eles são perturbados. Eles são perturbados e não sabem viver de uma maneira equilibrada. Então, eu pego, o que eu faço? Vou e pego aquele e-mail que eu mandei para o Lorival e mando para o missionário. Eu mando para o missionário. O que o missionário faz? Ei, irmãos! Aí estava o meu primo, que já estava começando de obreiro, na reunião ali no tempo 3 de 2006, em junho. Ei, irmãos! O missionário dizendo: não vai ter bateria aqui na igreja, não. Não vem com essa aqui, porque não vai ter, e pronto. Quem está colocando aí, não aceita, entregue. Aí meu primo disse: o Bruno, o missionário, viu o teu e-mail e agora vai ter que voltar a bateria. Aí vocês lembram que veio aquele catálogozinho, que acho que foi quando a igreja fez 48 anos, foi em 2006, que dizia que Deus deu uma revelação para o missionário, lá em 1968, que não era para colocar bateria, que não era para ter televisão, aquelas coisas. Vocês devem lembrar, quem é da IPDA deve lembrar, aquele jornalzinho de 48, foi por conta do meu e-mail. Porque eu falei da bateria, ele colocou aquilo, tá? E eu coloquei. Aí eles ficaram pé da vida, quer dizer, agora, mas aí eu vou dizer uma coisa: o missionário colocava, às vezes passava a mãozinha na cabeça do Chico, mas dessa forma ele não colocou, não. Né? Ele só não citou o nome para não dar contenda entre a família, mas ele tirou a bateria. Aí o que eles faziam para usar a bateria? Eles usavam a bateria eletrônica, né? Aquela pequenininha, assim como fosse um teclado. Não, proibia, não podia mais aquela acústica. Porque isso tinha dado um problema, parece que o Davi Filho, em Curitiba, os irmãos mais antigos. Eu era criança na época, até visitava a IPDA, mas não sabia de nada. Ele dizia que o missionário tirou também por conta disso. E aí o missionário deu favorável. Outra vez, tanto é que a questão do Lorival e a Débora era isso, que esse Lorival, ele quer se aproveitar da ignorância do povo. Porque o missionário, quando ele quis mudar a Voz da Libertação, a gravadora, para MC Music, o missionário, no púlpito, deve ter esse áudio, numa pregação: aqui ninguém vai mudar a gravadora. Foi numa festividade da igreja. Aqui ninguém vai mudar, vai permanecer a Voz da Libertação como Deus me revelou. Tá? Eles saíram envergonhados. Depois, quando ele morreu, mudaram tudo, né? Claro. Não tiveram nem respeito por aquele que criou tudo. Então, eles são assim. Assim sendo, desta forma, o Lorival começou a dizer que ele estava sendo perseguido. A gente via a pregação dele: se o missionário quiser me punir, que me pune. Estão mandando aí fax. Teve um período aí que eu passei uma perseguição danada, de gente mandando fax para mim, e-mail. Ele falou isso numa pregação de terça-feira. E era aquele meio da bateria. Então, por isso que esse sem vergonha já estava me incomodando e me perseguindo desde a época da IPDA. Aí o que acontece? Como Deus é justo, né? Mas Deus desmascara os hipócritas. Ele disse que a banda Jeová Rafá não era uma banda rebelde. O que acontece? A banda Jeová Rafá dançando, gritava do Iuana gravado, né? E eu já estava até fora da IPDA. E quando eu vi aquilo, eu disse: tá vendo?
Eu não disse, eu só fiz uma indagação, não foi nem uma retórica, né, uma indagação retórica, e cumpriu. Era rebelde mesmo. Tava lá e lá. Tava do you wanna dance? E saiu depois lá naquele canal que eles excluíram, o Falso Evangelho, e eu tinha feito um vídeo na época, refutando esse meio, e eu tenho esse vídeo. Eu tenho a hora que estão ganhando, porque eu acho que nem tá mais no YouTube. Se tá, acho que tá sim. A banda tocando num restaurante, ninguém, sabe lá se o Lorival não tava ali também, e aí não tava, então não era, e isso era comprovado. Aí a banda toda vida antes de entrar, ela tocava uma música. Tipo, uma música secular, porque a gente conhece música rock, pop. Eu sempre conhecia, porque eu era fanático do rock and roll, então eu já via. Tanto no início e no final. No final, geralmente, eles tocavam aquela. The Final Countdown de Europe. É o nome da banda. Então, é tudo engembração, tá? Tudo engembração. E aí fico perturbado. Aí vem a perseguição também um pouquinho com isso, com relação à minha vida. Então você vê que isso tudo que está me ocorrendo fora dessa instituição é mais o diabo utilizando essa gente, a perseguição de gente cega, de gente que não sabe o que eu estou falando aqui. Tudo isso que eu estou falando é verdade. Se não for verdade, que Deus me mata aqui agora, tá? Porque eu sou sincero diante de Deus. Eu não sou esses, porque eles não podem dizer isso para Deus me matar aqui agora, capaz de Deus me matar, porque são mentirosos. Essa é a grande realidade. Então, para mim não é nenhuma novidade essa perseguição. Eu teria tantas coisas para contar, seria como é um vídeo muito longo, já estamos quase meia hora contando aí, eu acho que uns 4, 5 exemplos de perseguição na própria instituição. Sem falar que quando eu começava a pregar, tinha perseguição, que muitos não gostavam do meu modo de pregar, porque o meu modo de pregar não era favorável à teologia da prosperidade. Eu também não dava muita revelação, então esse obreiro não vingou porque não dava muita revelação, não trazia dinheiro para a igreja, então já tinha também isso. Sem falar das próprias invejas, né, de jovens que viam eu sendo levantado, não pelo homem, pela graça de Deus, porque curioso é que tentaram me dar oportunidade numa época, em 2006 por aí, eu como jovem, para pregar, eu não queria. Depois, mais tarde, que eu fui, tá? Inclusive, eu fiz um propósito na sede mundial, orei lá no santuário da oração. Eu disse: olha, Senhor, se é que é para me pregar, me dá força, me dê coragem, me use e tal. E foi no ano de 2008, oficialmente, né? E depois, obviamente, que a gente acabou adquirindo o dom da palavra, de tanto ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda, sem mentira nenhuma, de 2005 a 2006, 3 vezes praticamente. Sem falar as outras vezes que a gente lia esporadicamente alguns versículos, alguns livros ou capítulos desses próprios livros. Tá? Então, em suma, não é nenhuma novidade essa perseguição aí dos perseguidores. Já me perseguiu na própria PDA. Veja bem, eu realmente não tenho nada que falar do missionário. Em 2 oportunidades, com aquilo que eu fui favorável, ele foi favorável, foi correto. Mas só que no final da vida do missionário, a gente tem que dizer a verdade. Ele acabou passando um pouco a mão na cabecinha da Débora, dessa gente aí. Se eu procurar, eu já ouvi sim um áudio que ele diz, se eu procurar, posso colocar no canal, que ele diz que tem gente só falando mal da minha filha foi levantada por Deus, porque Deus deu sabedoria para ela, para comandar a IPTA, porque ela ser uma diretora, e não sei o quê, não sei o quê. Tá? Então, ele, no final, talvez, porque as filhas, os filhos condenavam ele, diziam que ele era muito rude, tanto é que a Leia, numa revista dessa expressão, já chamou o pai de rude. É nenhuma mentira, só ver, daquelas antigas. Acho que até naquela onde que há a entrevista com a Débora e com a Leia, juntos, acho que em 2002 ou 2003, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente sabe das informações todas, a gente sabe de tudo. E quer dizer, o missionário também pecou mesmo, realmente, no final, defendendo os filhos, depois defendendo Davi Filho, né, nos adultérios de Davi Filho. Se fosse pelo regulamento interno, Davi Filho era para ser expulso, porque caiu mais do que uma vez. Tá? Nisso ele não cumpriu, quer dizer, cumprir com os outros é muito fácil, mas com a família aí complica, né? A não ser nesse caso aí da bateria, a não ser em outras coisas mais leves, né, como a questão da voz da libertação. E diga-se passagem também, ele não tinha força para comandar tudo sozinho. A família sendo contra ele, como é que ele ia também trabalhar? Ficava complicado. Também dá para entender
a parte dele. Dá para entender. Também sofreu. Agora, então, meus caros, esses haters que aparecem aí da IPDA, eles não sabem nem o que eu estou falando. Eles criticam a gente, não vê os vídeos todos, acham que a gente está militando aqui contra a IPDA, querendo acabar com a IPDA, não sabe a minha história dentro dessa instituição, o que eu passei dentro dessa instituição, por ser sincero, por ser honesto, por não ser larápio, por não ser um mentiroso em revelações, em profecias, por querer ser zeloso da própria instituição, da próprio regulamento interno, ferrenho defensor da doutrina do missionário de uso e costume, do próprio missionário. Não diria que eu era um idólatra, porque para ser idólatra você tem que prestar um culto, colocar a figura do missionário e ser idólatra. Talvez no sentido de admiração poderia ter sido idólatra, mas admirava muito, é considerado meu pai na fé. Aí vem essa pataquada toda, os mesmos que receberam repreensão do missionário, agora eles vêm se vingar contra mim, mandando essa notificação. Isso aí é uma vingança de Lorival, de Davizinho e de diretoria da IPDA. Teve um que disse, até parece que eles te conhecem. Como é que me conhece? Será que o Lorival não lembra um dia que ele falou comigo da bateria? Se eu falei pessoalmente com ele? Se eu tirei foto com ele? Ele lembra sim. Ele lembra sim. Aí depois ele ajunta uma coisa com a outra, alhos com bugalhos. Aquele cara tá falando assim, aquela foto que tirou, que eu já coloquei a foto aí. Esse cara, tá, deu dor de cabeça para mim na época. Então ele vem com essas pataquadas, tá? E eu sendo um camarada novo, o cara querendo dizer que eu não era novo convertido, eu sou mais novo que esse filho dele, que já é o mais novo da vizinha. Eu faço em agosto, também faz em agosto, mas só que ele é mais velho por conta de alguns dias. Então, você vê a loucura. E aí eles vêm tudo reunido, tá? Porque eles agora são não é a Universal, né? A IPDA agora, né? Eles são, né? Então é costumeiro essa perseguição, já é de praxe. E principalmente de quem gosta de ser sincero, honesto, quem não engana, quem é de Deus, quem mesmo tendo pecado. Eu sou melhor que ninguém, eu sou um pecador, o maior pecador do mundo, eu já digo assim, porque é verdade, tem tantos pecados. Só Deus para ter misericórdia de mim. Agora, pecado de hipocrisia, pecado de mentira, de enganar os outros, aí eu não vou levar o meu túmulo e muito menos diante do julgamento de Deus. Porque realmente, se eu fiz, eu me arrependi. Porque eu já disse que às vezes eu dava a revelação e eu tinha meia dúvida. Eu acho que naquele momento não era de Deus. Mas eu tive temor do Senhor. Bom dia. Agora veja bem, como eu coloquei no título, eu já era perseguido na IPDA, muitos vão chegar nesse vídeo, vão dar dislike, porque não vê o vídeo todo, e vão xingar eu. Tô nem aí. Mas vocês viram que eu não falei nada mais do que a verdade, quem está acompanhando desde o início, e nenhuma mentira. Tá? E assim como eu, um pobre coitado, mero membro obreiro, sofreu, muitos presbíteros sofreram, muitos cooperadores sofreram, foram perseguidos por serem zelosos da palavra de Deus, da doutrina que tinha lá e do regulamento interno. Essa é a grande verdade, tanto é que agora está no liberalismo total e vão abolindo aos poucos. Eu só não entendo porque eles não aboliram de uma vez por todas esse regulamento interno, daí não dá mais problema. Aí não, agora não tem mais regulamento interno, é assim mesmo, pronto. Mas eles não têm essa coragem, porque senão vão perder os membros conservadores. Aí vai dar um êxodo maior, uma saída maior de membros, que os membros ainda dá para controlar para dar o guiso, e também vai ter uma redução significativa nisso aqui, né, nas entradas para a igreja, como o próprio Lorival confessou em 2019, numa pregação dele, que 40% talvez daqueles que poderiam dar o dízimo não estavam mais dando, ou seja, a igreja teve uma queda de 40% do dinheiro que recebia de dízimo por conta, talvez, de tudo isso. Aí eles chegaram a culpar lá aquele camarada que era ligado ao humor, mas não era verdade, até perder a ação, condenando os outros. É engraçado, eles condenam os outros, eles não enxergam a si mesmos, eles não enxergam o seu próprio umbigo, que o que está ocorrendo é culpa deles. Quem está atraindo perseguição é eles. Eu não atraí perseguição para mim quando estava na IPDA. Já era o próprio diabo me perseguindo para me tirar da fé, que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Porque você chega na igreja, você está orando, as pessoas se perturbam porque tu ora.
te persegue porque tu ora demais, porque tu recebe dom de línguas, porque tu fala a verdade. Então não é criar. Diferente deles, que descumpre aquilo que o próprio patriarca da igreja, o fundador da igreja, pregava, deixa o RI, descumpre já desde a época que o missionário era vivo, aí eles estão querendo o quê? Perseguição, entre as nem é perseguição, é só uma represália. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Alan Oliveira está falando, o Alan, às vezes, quando ele comenta aí, às vezes até metendo o pau em mim, né? Mas você tem que entender e ver os vídeos todos, tá? E não fique com fanatismo. Agora, o que tu está falando é uma verdade. A única coisa que eu sou contra na IPDA é cooperadores que ficam se titulando pastor evangelista. Isso aí na minha época é o que mais tinha, principalmente naquelas campanhas de 7 varões de branco, aí eles diziam assim, ó, são 7 evangelistas. O camarada era cooperador que nem eu, já dizia que era evangelista. Tinha um que dizia que já era até missionário e nunca saiu do próprio estado para pregar. É assim, é a exaltação grande. Assim, com relação à revelação, Bruno, até um dia da meu irmão veio lá na beira daqui da minha cidade, que Deus estaria essa revelação, foi ao contrário. Assim, revelação tem uma série de mentiras. Não vou dizer que não existe o dom de profecia e revelação. Tem gente que a gente fala aqui, fala aqui, eles acham que a gente está metendo. E outra, eu estou falando, eu acho que tem que ficar isso claro, só quem é ignorante. Eu falo o que ocorreu na IPDA, não é que eu estou perseguindo a IPDA. Eu vivi nessa instituição. Como é que eu posso falar de outra? Não tem como, não tem lógica, tá? Se o próprio líder, o missionário Davi Miranda, ele me dava a vez, aí fica claro que quem está me perseguindo era a família que era contra o próprio missionário. Isso é claro. E quem não entende isso é um panaca. Me perdoe a expressão, mas é mesmo. Ah, esse perseguidor, esse safado da PDA, porque essa fala da PDA. Eu estou falando das coisas erradas da PDA, eu nunca fui contra o missionário. E eu, porque eu pertenci, porque tem membros lá. A minha mãe é fanática. Até recentemente diz, Bruno, para de falar um pouco, porque ela sabe que aquela igreja é verdadeira. Eu sei a igreja verdadeira, não, a igreja verdadeira é a igreja de Cristo. É a igreja primitiva. Outra, poderia ter até uma certa verdade, como o missionário está no poder. Agora que está essa família dele no poder, já é uma desgraça. Tá? E outro missionário também pecou, porque não previu que pudesse colocar outra diretoria lá. Ele deixou para ser os seus próprios parentes. Aí saiu no site agora, eu quero ver refutar, porque não vão lá processar aquele site. Tá lá, eu mostrei no outro canal que os filhos desapontaram o missionário, porque o Daniel não sabe onde ele está. Dizem aí que tá separado, não sei, não vou confirmar nada, só dizem, né? Até nos comentários meus aqui dizem, eu não sei de nada, só sei que ele não está na igreja, não está nem nos quadros da igreja, e o Davi filho está na outra igreja. Então desapontou ou não desapontou o pai? Claro que desapontou, porque o missionário queria colocar um dos filhos como líder, né? Ou não queria? Até eles pregavam a mesma coisa que o pai pregava. Veja as pregações que eu tenho lá do Daniel, no outro canal. Eu tinha até do Davi Filho, mas acho que eu perdi nesse meio tempo tanto áudio que eu tinha gravado deles. Então é assim, pronto. Agora, esse vídeo aqui, ele vai servir para muitas coisas. Vai servir para, se der algum problema com justiça, tem isso aqui como prova. Vai servir principalmente para esclarecer para aqueles que acham que eu estou contra o IPDA, se quiser ver o vídeo todo. E também é uma espécie de desabafo da minha própria pessoa, de ser tão mal incompreendido e perseguido. Eu realmente sofri perseguição. Eu já contei tantas coisas. Só para você ter uma ideia, agora eu me lembrei de uma outra perseguição. Teve uma mulher jovem que não dava bom testemunho. Namorava na frente da igreja. Eu não estou nem aí com a vida particular dela, se ela quisesse namorar, copular com homens, enfim, eu não estou nem aí. Mas só que igreja é igreja, tem regulamento, tem coisa certa. Então, veja bem, essa pessoa, ela namorava na frente, ela fazia um monte de escândalo, andou até com um primo meu que não era muito consertado naquela época, e deu amasso, deu aquilo tudo. Aí essa pessoa não veio me perseguir, eu nem falava dela, até orava. Eu só combatia o erro. Aí talvez ela se sentia um pouco ofendida, mas não era só para ela, era para todo mundo, inclusive para mim.
de ficar namorando na frente das igrejas. Isso não é certo. Na igreja católica, geralmente, isso não acontece, né? Principalmente nas cidades mais pequenas. E curioso, é que eu estou falando de mocidade, que o Lourival, numa live recente, eu levantei a mocidade na série mundial, fiz isso, fiz aquilo. Mas eu pergunto, aquela mocidade que ele levantou na época permaneceu na IPDA? Cadê a Deleci, que era da época? Cadê tantas outras? Nem vou citar mais outros nomes, né? Tem um monte. Mas voltando, aí essa pessoa se uniu com um obreiro que era um obreiro falso, de meia pataca, que foi ensinado a revelar, e ligaram para mim: Ô Bruno, olá, Pai do Senhor, irmão, vamos subir no monte para orar? Ele: Somos, tem mais alguém para ir? Talvez, mas tem uma irmã que quer ir. Eu disse: Olha, segundo eu era todo o regulamento, para ver que eu era uma pessoa bastante legalista, vamos dizer assim, do regulamento. Mas até é um regulamento correto, né? Segundo o regulamento, a irmã só pode ir se ela tiver uma obreira junto. Ou um irmão casado, né, que vai com a sua esposa, ela pode ir. Se for 2, 3, 4 homens, né, ou irmãos com uma irmã, não pode. É mau testemunho. Aí eu disse: Eu não vou. O que acontece? O camarada inverte tudo, diz que eu estou falando mal da guria e chamando ela de pombagira, não sei o que, e dá o telefone para ela, ela pega e liga: Olha, Bruno, você vai me pagar, porque eu vou te processar, porque você está me chamando de pombagira, porque você tem uma perseguição contra mim. O diabo, e a verdadeira pombagira mesmo, me perseguindo. Aí, isso não é o maior detalhe. Depois eu vou para a igreja, chego na igreja, já era obreiro, o demônio se levantando contra a minha pessoa. Já era obreiro, eu pego, saio, fui orar, fiz tudo certo, saio da igreja, ela pega e me puxa pelo paletó. Vem cá, eu quero falar contigo, o que tu disseste de mim ontem? Porque não sei o que, não sei o que. Eu disse: para trás de mim, Satanás, pombagira, caia por terra, aí demônio. Vai-te embora, tá? Então, essa gente que fala de mim aqui no canal, é esse tipo de gente aí, ó, que não compreende nada, gente usada pelo diabo, perseguidora do próprio canal e da própria minha pessoa. Então, veja bem, olha só o que eu passei por uma mentira, uma calúnia. E eu disse assim: Olha, queres processar? Processo, porque eu tenho meios também para te processar. E você está inventando uma falsa acusação. Do mesmo modo que esses canalhas da IPDA inventaram falsa acusação aqui, dizendo que eu estou perseguindo eles, na pessoa de Davi Miranda Neto e na pessoa de Lourival e de Débora. Tá? Então, essa instituição é uma instituição que, se você não tiver no Evangelho, ela te mata na fé. Te mata na fé. Aliás, eu vou dizer que todas as outras, não tem igreja perfeita. Mas agora eu fico pensando: não é melhor você estar em casa orando, buscando a Deus, do que estando aí recebendo represália de uma endemoniada como essa, que está lá hoje como a Santa Rona, obreira, santa, tal. Mas só que, veja bem, eu não estava certo. Estava cumprindo o regulamento interno dizia, só que eu disse isso: não pode ser. Eu não proibi ela de ir. Se ela fosse com uma obreira, podia ir. Então, não é perseguição? Pergunta aí aos haters do canal, isso aqui que eu passei agora com esse relato. Está lá, acho que no relato da fé que eu contei. Não é perseguição? Aí o senhor Jorge Tenório, será que vocês passaram com uma coisa dessa? Vocês não passavam. Porque eu era um jovem de oração, tanto é que muitos diziam: o irmão vai ser um novo missionário. Eu só não quero ser novo missionário, eu quero ser um pregador do evangelho, se Deus assim quiser. Porque até isso já era no final, né, quando eu já estava lá já como obreiro, no final quase saindo da IPDA por conta de tanta tribulação também. Eu dizia no começo que eu não queria ser pregador, talvez um cantorzinho, que eu fazia algumas letras e cantava. Não, tu vai ser. Uma vez eu cheguei na sede estadual de Florianópolis, o camarada disse para mim: Não, tu vai ser um missionário, tu ora que muito, mas tu é um orador, tu vai para monte, tu vai para. Não, tu és uma benção. Só que outra coisa, tu tens que melhorar um pouquinho a tua pregação, porque essa pregação assim, de doutrina, doutrina é só missionário. O missionário é o pregador de doutrina. Tu não pode pregar doutrina. Eu não estava pregando doutrina de discussão, eu estava pregando só a doutrina de salvação, mas nem a doutrina da salvação eles não queriam. De arrependimento. Eles só queriam faz-me revelar, profetar, ter 2, 3 minutos de pregação e olhe lá, e assim, pronto, estava bom. Aí depois, quando foi repreendido, saiu a circular, que até Débora e os pessoal que estavam na diretoria fizeram a coisa certa: olha, revelar voto é proibido, e ficar só pedindo dinheiro e revelando e não pregando a palavra é proibido. Aí eles começaram a mudar um pouco, né? Aí começaram a pegar um pouquinho mais. Olha o avanço.
De 2, 3 minutos, começava a pregar até 10 minutos, até 15 minutos, tá? Por isso, irmão, que não sigo o RI, mas somente a palavra de Deus. Ele não sabe diferenciar doutrina de costumes. Mas só que a igreja de Deus tem os bons costumes. Agora, você acha que não é correto? Isso é um bom costume. Nesse último caso que eu falei, você acha correto você 4 irmãos com uma irmã. O que é que os ímpios vão pensar? Vão pensar que você vai lá fazer um bacanal no monte e se te pega lá de noite. Não vão dizer que é estupro? Não vão dizer que é alguma coisa? Tem que ter a prudência. Jesus mesmo disse: seja prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Se está no regulamento, tá. Uma vez eu fui para o monte com irmãos de outras instituições. Fui, tinha um irmão de pegar, fomos. Na realidade, não é que nós fomos, é que no meio do caminho nós encontramos. Aí tinha um pastor com uma menina. E o pastor não era casado. E a menina começou a dizer: eu tenho vertigem. Eu tenho vertigem. Porque o morro era íngreme mesmo, era até complicado para subir um monte. E era em Florianópolis, a capital. E eu fiquei estranho. Aí a menina não conseguiu orar muito, começou a ter vertigem. O pastor desceu com ela. E o que não rolou aí na vertigem? E o pastor não era casado com ela. Mas isso é preconceito. Será que é preconceito? E só tinha ela, se eu não me equivoco, de mulher subindo aquele monte. Eu achei aquele dia muito estranho. Poderia ter outras mulheres junto. Mulheres casadas. O pastor podia estar com a mulher dele e ela junto. Ou não é prudente isso? Mas é porque não sei o quê, porque não sei o quê, muita regra, Deus não olha para isso, não sei o quê, preconceito. Claro, Deus não olha para a intenção, na pureza da pessoa, sim, eu entendo. Mas a Bíblia também diz para a gente fugir da aparência do mal. Quem olha de longe, mas pouco importa o que os outros dizem, é verdade. Mas a gente também tem que tomar cautela. E depois, até mesmo a gente achando que é tanto prudente assim, a gente sai do monte, capaz de vai sair para copular, o diabo pode atentar ali, porque o monte não é brincadeira. Tanto é que um presbítero diz que ficou lá 7 dias, 21 dias em cima de monte, veio para minha cidade, fez lá uma campanha só para arrecadar dinheiro, depois fugiu com uma novinha. O que monte dá, né? O que vinga monte? Vinga um monte de prostituição. Então a grande realidade é essa, meus caros. Pronto, acho que eu já falei demais. E veja, eu fui perseguido por coisas bíblicas, por orar demais, por receber dom de línguas, depois por ser zeloso da palavra, depois ser um obediente, um obreiro membro obediente do próprio regulamento interno, depois por inveja, por ter me levantado como obreiro, e as mulheres vinham atrás, com relação às próprias mulheres, elas tinham uma inveja, uma coisa ruim comigo, por quê? Ao ponto de um camarada chamar até eu de gay, porque eu era de oração, porque eu era de buscar Deus. Eu ia para a igreja, não era para arranjar casamento, e nem para me prostituir, e nem para me ficar rico, era para buscar Deus. Então eu fui com um intuito errado. Se a gente for analisar, então, para essa gente eu fui com o intuito errado. Eu deveria ter ido para me prostituir, porque a maioria do que acontece, e deveria ter ido para ficar rico, ganhando dinheiro com mentiras através de votos e revelações e por aí em diante. Aí o camarada me chamou de gay, porque ele queria oferecer a mulher dele, a irmã dele, e eu não quis. Por que eu não quis? Primeiro que eu não tinha uma vida sólida financeiramente, ainda hoje não tenho, vivo aí de perrengue. Segundo, que eu queria só buscar o Senhor, me santificar, e o solteiro se dedica muito mais à obra do que o casado. Eu não tinha nem 18 anos na época, eu estava fazendo 18 anos, tinha 18 já. E eles pensavam que eu era rico. E tinha, que nem diz aquela expressão em provérbio, lá tem gente que diz que tem alguma coisa, não tendo nada, e aquele que não tem nada tem tudo, né? No meu caso era um nome que parecia ter tudo, mas na realidade não tinha nada. Então, somando isso, o que eu ia me meter numa coisa dessa para me separar e me arrebentar a minha vida espiritual? Eu não. Aí eu fui taxado de gay. Aí a outra pombagira possivelmente queria ir atrás de mim também. Eu já estava atrás de um primo parece que tinha renegado. Enfim, então é tudo assim. Mas a irmã está chamando de pombagira, com a coitadinha da alma, não sei o quê. Não é pombagira.
A pessoa que a gente diz que não pode ir no monte por conta daquilo, o que ela queria então ir para o monte? Para me perturbar lá, para copular lá? Então eu fui muito sincero, por demais, até ingênuo. Os ímpios vão até rir. Meu tio, que já é falecido, até ria de mim, e não era crente de igreja. Mas eu creio que ele foi salvo, que depois eu fiz o apelo para ele quando ele estava morrendo, e depois se arrependeu de muitas coisas. Meu tio ria de mim, sai disso aí, vai aproveitar a vida. E no fundo, ele tinha um pouco de razão, porque quando a gente via presbíteros em adultério, estando lá como santos homens de Deus, ganhando dinheiro, eu estava lá casto, puro, naquele momento praticamente virgem, né, de 2005 a 2009, sem contato com mulher, sem nada, tá? Casto, na realidade, celibatário, é a palavra certa. E os outros estavam lá curtindo a vida, casados, curtindo a vida dentro da igreja, curtindo o mundão dentro da igreja. Então, até que eu pensei, claro, que era uma frase errada, era uma coisa errada. Mas o tio não estava certo, não. Eu podia ter avançado para outras coisas e não ter ficado tanto apegado à igreja. Então, por isso que a gente tem que deixar o fanatismo de lado e buscar a Deus. Tá vendo que a live está ficando grande e aberta. Agora, os contendentes, manda esse vídeo lá para a série mundial. Manda lá para a diretoria, manda ele ver tintim por tintim, todos os minutos. Que aqui é um relato, é um testemunho de quem vivenciou o evangelho, de quem viveu as verdades. Bando, haters. Que eu não duvido nada que muitos mandaram aqueles meus vídeos. Teve um que até disse que mandou um meu vídeo lá para o Davi Miranda Neto. Manda esse. Ou PDA, vocês estão vendo? Manda lá, vê. O que eu estou dizendo de errado aqui? Qual é a mentira? Então, o que eu vivi dentro da IPDA não vale nada? Parece que não vale. Parece que eu era o errado dentro da IPDA. Parece que eu tinha que ir para a porneia, para a prostituição da juventude. Aí o Lorival, porque tem que perseguir. Os próprios filhos do Lorival nunca cumpriram o regulamento interno. Esses olhos viram aqui, esses olhos, na garagem. O André e o Diego, na época estava o André e o Diego na igreja. O Diego era que tocava a bateria lá que deu aquela polêmica. O Diego com a sua mulher, ou sua namorada, não sei quem que era, eles ficavam se beijando, se agarrando ali na garagem que eu vi, quando estava para sair de carro. O André, do mesmo modo, nem era casado na época. Tá? O André que era o baixista da banda. Então eles não cumpriram. Agora eu cumpri certinho, nem toque mulher eu toquei, nem beijar a mulher beijei. Tá? Mas eles não, eles podiam se sobressair. E aí o missionário viu ele e não dava bola. Depois veio, vocês devem lembrar, que veio uma endemoniada, suposta endemoniada, dizer: a juventude daqui está toda perdida. Aí o missionário disse: não, para trás de mim, sai Satanás, não sei o quê, é só nas outras igrejas. O missionário conhecia, dizer que é só nas outras igrejas. Na própria igreja dele estava cheio de problemática. Tá? Aí era verdade, a mocidade toda perdida ali, de beijo, de amasso, de tudo. E uma vez quando eu fui para lá, acho que foi em 2007, 2008, ainda quase fui atropelado, porque eu não sabia muito foi a primeira vez que eu fui para lá, não sabia muito andar por ali, na própria garagem, né? Tem que ver ali, era como se fosse uma rua, tem que ver os sinais ali, o carro estava saindo. E um dos filhos do próprio Lorival que quase me passou com um carro ali. Estava junto com o Luiz Hupp, aquele filho do Luiz Hupp também, tudo lá na curtição. Eles queriam tapar o sol com a peneira. Não existe. É a grande verdade. Deus é testemunha do que eu vi, tá? Então quer dizer, eu não presto, eu sou um viado, né? Sou um gay e sou um retardado por ter feito o que eu fiz. Agora os filhos deles são os garanhão, são os pegadores, né? Inclusive na época eu falava no MSN, teve gente que disse que ficou com os filhos do Lorival quando ele estava em Curitiba. Talvez seria com o André, porque o André devia ter já uns 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, quando o Lorival estava em Curitiba. Então, quer dizer, eles ficavam, eles namoravam, curtiam a vida e estavam dentro da igreja cantando, porque o André cantava. O Diego e o Davizinho gravaram aí um CD da Débora aí, algumas músicas. Então, quer dizer, para eles, não, podia tudo, para os outros não podia nada, né? Então, era essa hipocrisia. Que nem eu disse, o missionário até... depois eu revi, eu fiquei pensando, aquela vez que eu coloquei do próprio Obreiro, tinha ido visitar outro ministério, e os filhos do missionário. Talvez foi por isso que o Daniel foi punido, porque o Daniel ia visitar a Assembleia de Deus do Brás, onde estava lá
o Jardim de Alencar e o Marco Feliciano, né? Não podia. Então os próprios filhos descumpriu tudo, fazia uma treina de coisa. Então tá aí, meus caras. Eu tô cansado disso tudo, sabe por quê? Porque, de fato, é uma hipocrisia em cima de hipocrisia. Eu não penso que foram 4 anos perdidos da minha vida no sentido espiritual. Com Deus também não foi. Mas dentro da IPDA foram. Porque eu só fui perseguido dentro dessa instituição por ser zeloso. Aí vão dizer, um fariseu zeloso. Não, não é fariseu zeloso. A Bíblia diz, se vós não se comportares que nem... se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, não entrareis no céu. No sentido de que, se você não for zeloso que nem os fariseus, mais do que os fariseus, você não entra no céu. Então, a gente era zeloso da santificação no corpo, na alma e no espírito, do regulamento interno, de tudo, e não tinha valor dentro dessa instituição. Mas por que o irmão está falando isso? Por que o irmão não abriu uma igreja? Por que o irmão não foi para outra? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas é a verdade. Não fui porque não me senti bem. Abri igreja, atualmente não me sinto, sinceramente, para abrir uma instituição. Até eu falei aqui no próprio canal. Talvez ficar aí como uma igreja online, tudo bem, tá? Porque também é mais perseguição. Não é porque, vou abrir uma igreja agora para ser mil maravilhas. Vai ter perseguição também. Talvez não quanto tive lá, mas vai ter, porque entre inveja. Já aqui eu estou tendo perseguição nos comentários, no que eu prego, no que eu digo. Tem gente que chega a dar até dislike nas minhas orações. Acreditam nisso? Será que é ímpio? Os ímpios geralmente gostam de oração. Os católicos, os de outras denominações, geralmente pode ser gente da IPDA e só está aqui no canal só para ouvir coisa ruim ou falar coisa ruim. A verdade tem que ser dita. Essa coisa aí da Débora é particular dela, porque ela faz, eu vou dizer o quê? Se já desde a época do missionário ela fazia isso, tá? E eu conversava com tantos obreiros na época, eu conversava com tantos presbíteros, pena que eu perdi os contatos com eles tudo, mas na época do MSN eu conversava com praticamente todos, tá? E principalmente irmãos sede estadual, eles acabavam me conhecendo de alguma maneira. E eles contavam a mesma coisa, que era difícil. Eu falava com irmãos da Europa, irmãos da África, enfim, porque antigamente era fácil, o MSN todo mundo falava, né? E as coisas eram complicadas. E naquela época o Davi Filho tinha um surto na cabeça, não sei o que ele tinha, estava fora, estava há 2 anos, e ele pegava e colocava a gente em vários grupos, porque no MSN era assim, né? Eu tinha o meu MSN e eu tinha o teu, automaticamente eu já tinha o teu. Apesar de nunca ter falado contigo, eu tinha adicionado o Davi Filho. E aí, automaticamente eu já tinha o meu. Então ele fazia grupo, ele colocava eu junto sem eu saber, né? Ia lá, 20, 30, 40 pessoas. Quando eu via, estava lá, um grupo de 30, 40 pessoas. Aí naquele grupo tinha pastor, tinha irmão de qualquer maneira, e você conversava. E foi numa dessas que eu acabei conversando com o Davi Filho, fiz aquele vídeo lá, e teve gente dizendo que era mentira aquilo que eu falei. Deus é testemunha que eu falei com o Davi Filho, e que o Davi Filho, inclusive, apareceu na câmera, que eu duvidei que era o Davi Filho, pensei que era um personagem, uma mentira lá, na época não tinha esse termo, uma fake news, era a montagem na época o termo, né? É montagem. Aí ele apareceu na webcam, com um cavanhaque, tá? Atrás, assim, no fundo, um monte de livros, e aí só eu aqui. Tá bom, então tudo que tu falou é verdade, era tu mesmo. Aí eu não dei print, podia ter dado, porque também não. O que eu queria fazer com aquilo, criar polêmica? Eu não. Ele me contou tudo da vida dele, eu até foi confiável. Depois que vazou essas coisas tudo aí, ó, eu já. Quando logo vazou, eu já logo suspeitei ele. Talvez é verdade mesmo, porque o Davi estava meio perturbado com essa relação, com relação a essas questões aí, sexuais, ou do foro íntimo dele. Então, a gente sabia de tudo, tá? Mas não é para estar falando mal. E tanto é porque se eu quisesse, eu deveria começar meu canal falando mal. Tudo essas informações que eu tinha da EPDA. Comecei pregando, orando. Depois eu fui comentando as notícias que foram surgindo da EPDA. Aí eu falava uma vez ou outra alguma coisa que eu sabia, né? Ao ponto de chegar até onde chegou e ele está aí com pataquada para cima de mim. Eu creio que eles não vão fazer mais nada porque eu já mandei a minha contra-notificação, né? Mas eu também não duvido, também não descreio que eles possam mandar, porque eles são sorrateiros. E por isso que eu estou me precavendo.
Porque daí eu estou ajuntando os vídeos, ajuntando um arsenal, armazenando vários conteúdos que vai ser jogado tudo assim, ó. Pega aí, senhor juiz, vê isso aqui. Aí o juiz vai ver e vai dizer, não, é liberdade de expressão, realmente ele não está oferendo a honra, ele participou lá, ele está comentando de algo que ele vivenciou, e na realidade quem tem direito à indenização é ele, porque está sendo chamado perseguidor, coisa que ele não é, na realidade ele foi perseguido até na própria instituição, e quem merece uma penalização no âmbito penal de calúnia, de injúria e de difamação e às vezes até de ameaça é ele mesmo, no âmbito civil. Civil não, penal. No âmbito civil é a indenização. Ok? Abraço, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo aí, né, que querendo ou não, muitos passaram por aquilo que eu já passei. É até edificante, de alguma forma, isso aqui. Muitos vão já ver só pelo dizer, tá falando. Não estou falando, estou falando verdade. Que Deus é que sabe, que eu não brinco com Deus, eu tenho um temor grande que vocês nem imaginam com relação de mentira e verdade diante de Deus. Às vezes pode ser difícil assumir um erro, mas mais vale você assumir o erro. Eu assumi o erro, porque diante de Deus ele vai, depois de chegar no grande trono dele, ele vai envergonhar todo mundo. Olha lá, você fazia isso, você era um hipócrita. Ah, Senhor, mas eu pregava o teu nome, eu vou fazer isso. Pois é, você fazia, mas fazia da boca para fora. E eu não quero ser desses. Vou lutar para não ser, porque a gente pode, com toda certeza, ser ludibriado pelo maligno. Deus abençoe, abraço e até a próxima.